Olá, tudo bem com você? Mais um bate-papo com Raquel Nocera. E hoje nós vamos falar sobre: será que eu estou num relacionamento abusivo? E por que é importante saber disso? E qual a melhor maneira de agir nessa situação? Então, para isso, o primeiro passo é conhecer as características, né? Para saber se realmente está num relacionamento abusivo. Então vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar. Todo mundo entrando aí. Aí vocês podem ir dizendo aí se vocês estão me ouvindo bem, se o som está bom. Boa tarde, Vera. Sejam todos muito bem-vindos a esse assunto muito apropriado para nossa época, né? Porque os relacionamentos abusivos, eles estão aí estampando os noticiários e nós não queremos que ninguém seja mais um número dessa estatística, né? Então, o primeiro passo é entender se realmente está num relacionamento abusivo. Boa tarde, Ana Gomes. Então, todo mundo aí para ouvir sobre esse assunto muito importante. Talvez você mesmo vai descobrir que você não está num relacionamento abusivo, mas você conhece alguém que está, você vai ter mais empatia, vai poder ajudar essa pessoa, né? A dar uma ajuda a ela. Cris, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Ruth. Jana e Gildênio. É muito bom estar aqui com vocês nesse assunto muito mesmo importante. O Anderson, boa tarde. Hoje consegui chegar cedo para a live. Muito bom, Anderson. Boa tarde, Gildênio. Patrícia, boa tarde. Tô vendo que meus alunos estão aí. O Anderson, Patrícia. Nós estamos em pleno treinamento na educação emocional e para fortalecer mesmo o emocional, para tudo que tá para acontecer aí. Boa tarde, Marli. Nós sabemos que muitas coisas, né, estão para acontecer e nós queremos estar o máximo preparado emocionalmente. Na verdade, nós estamos sendo treinados nas emoções, não é verdade? Então, esse tema de hoje, sobre será que estou no relacionamento abusivo, até uma pergunta, ela soa assim, até dá um questionamento aí, né? Porque será que a pessoa pode estar num relacionamento e sem saber disso? Sim, isso acontece porque, na verdade, o abuso, ele é psicológico. E ele é diferente do abuso físico, porque o abuso físico, quando você está com uma ferida ali, estampada, então as pessoas, elas veem, sentem dó de você, elas se compadecem. Por quê? Porque elas estão vendo aquela ferida. Mas quando se trata de feridas emocionais, elas não são visíveis. Então se torna um desafio, porque a pessoa, ela se vê sozinha, né? Porque ela não tem nem como falar sobre aquilo, ela não tem como provar aquilo devido às manipulações daquela pessoa do abusador. E então, por ser psicológico, a pessoa às vezes nem ela mesma sabe que é um abuso, né? Na verdade, ela acha que aquilo lá faz parte da vida, porque é gradual, é aos poucos. Então, quando ela se vê num emaranhado ali, é porque ela já está lá dentro, já levou tempo para acontecer ali do jeito que ela está naquele momento. Aí, quando ela dá por si, ela já não consegue sair mais. Entende? Por isso que tem pessoas que não sabem, né, que está num relacionamento abusivo. Então, essa live vai trazer características, né? Até eu falo que se você não está inscrito, inscreve, né? Porque sempre tem conteúdos valiosos como esse, né? Escreve aí. E a Jaqueline falando boa tarde, e a Marcela dizendo sozinha e amordaçada. É bem difícil. É porque, na verdade, a família, amigos, eles não percebem. Por quê?
Porque tem o processo, né, que o abusador faz. A Marcela, ainda bem que consegui sair anos atrás. Com certeza, né? Então, quando a gente vê pessoas que conseguiram sair, isso aí é muito bom, porque só está mostrando que é possível, né, sair da situação. E, na verdade, faz parte da estratégia do abusador isolar a vítima, né, ou o alvo. Eu prefiro usar a palavra alvo relacionado com a pessoa que está sofrendo abuso. Por que que eu falo alvo? A Morgana. Oi, meu amor, boa tarde. Por que que eu falo alvo em vez de vítima? Porque quando a gente fala vítima, já dá um sentido assim, que a pessoa é vítima, ela vai ficar vitimizada, ela vai ficar fragilizada, e ela não precisa ficar assim, ela pode sair dessa situação. Por isso que eu falo a palavra alvo, porque embora ela possa ter sido alvo em algum momento da vida dela, mas agora ela pode se libertar. Então ela não é, ela é uma vítima no sentido que ela sofreu o abuso, mas ao mesmo tempo ela deixou de ser alvo daquele abusador, deixou de dar suprimento àquele abusador. Então agora ela é uma pessoa libertada, ela é uma pessoa que ela está emocionalmente forte e preparada, né, para as investidas, seja desse abusador, seja de outros que também transpor o caminho. Certo? Então, vamos entender então sobre as características do abuso psicológico. Então, sabe aquele relacionamento em que você tá como que pisando em ovos? Pisando em ovos, você tem que tomar cuidado com tudo. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você veste, com quem você conversa, com quem você encontra, com a maneira de cumprimentar, com os colegas de trabalho. Porque tudo gera crítica e questionamentos. Tudo. Vamos ver o que a Cris está dizendo. Eu vivo um relacionamento onde não existe amor, carinho, beijo. E algumas vezes ele falou: a gente não é mais um casal, não somos mais marido e mulher. Então, aí no caso, essa decisão é o que ele está dizendo, né? Então, como aqui na live a gente foca no alvo, na vítima, né? Então, na verdade, a gente vai ver as estratégias que a vítima pode fazer, que o alvo pode fazer, para se fortalecer com os ataques do abusador. Então, se o abusador, ele acusa, ele justifica, ele decide, né, que não é mais casal, aí é com o abusador, é com a pessoa. E isso a gente não vai colocar em pauta aqui. Por quê? Porque aqui é sem julgamentos, no sentido, se a pessoa ela quer agir de determinada forma, é a escolha da pessoa. A gente não vai julgar se a pessoa vai agir assim ou se ela não vai. Por quê? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O que você pode fazer para você se fortalecer e para tomar decisões sábias. Então é isso que está em pauta aqui. Por quê? Porque se você se fortalece, então não vai importar as investidas do abusador. Não vai importar o que ele faz com você, o que ele te acusa. Por quê? Porque desde o momento que você fica forte emocionalmente, você aumenta a sua pressão interna. E quando você aumenta a sua pressão interna, as externas não conseguem entrar. Então, qual é o primeiro passo? É você se fortalecer emocionalmente, que é esse o papel da live aqui hoje, né? Fortalecer emocionalmente. Por quê? Porque visto que ele é um abuso psicológico, ele inicia com esse abuso psicológico. Porque os noticiários que a gente vê já está no abuso físico, já está lá no fim do processo. Que infelizmente tem acontecido. Mas por que chega àquele ponto? É justamente porque a vítima ela entrou naquela situação, o alvo, né?
A pessoa alvo entrou naquela situação e não soube sair. Então, por que não então tratar já desde o início, né, do abuso psicológico? Aí que está o ponto principal. Por isso o tema. Obrigada pela explicação, a Cris. Justamente, quanto mais explicação a gente tem, mais a gente vai se fortalecer. Como podemos nos fortalecer psicologicamente? Luvic, vendo os conteúdos. É um processo também. Primeiro passo, conhecer, reconhecer que está num relacionamento abusivo. Porque primeiro, se a pessoa não reconhecer, não saber, como é que se ela não souber, como é que ela vai se fortalecer? Ah, então tá, então agora já sei. Digamos que você assiste a live e você fala, não, eu cheguei à conclusão que eu estou num relacionamento abusivo. Qual o próximo passo? Fortalecer emocionalmente. Como? Então, eu sempre falo as maneiras, né? São 3 pontos que é o conhecimento, que é o que você já está tendo, repetição. Por quê? Porque talvez você vai ter que voltar na live de novo, assistir de novo, porque eu já expliquei aqui que quando a gente tem informação imediata, aquilo ali ela tem que ser jogado para o subconsciente. Como? Por repetição. Então, vez após vez, porque você vai se questionar, mas será que é mesmo? Deixa eu ver de novo. Então, você vai ter um processo de repetição. Boa tarde, Jaque. E o último aqui é o impacto emocional, que é conseguido em algumas partes das lives, tem os exercícios, que tem os impactos emocionais. Nos tratamentos, no caso eu tenho treinamento que está em pleno andamento, né? Esse mês a turma que entrou já está tendo esse treinamento. E esse treinamento aqui, eu tenho essa provisão do treinamento, mas você pode fazer qualquer tratamento. Vá fazer, tem essa ajuda, por favor, tem essa ajuda. Né? A Luvi, que ótimo tema, perdi algumas lives, mas vou assistir. Sim, procure ajuda, procure especialistas, porque a terapia ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai trabalhar aqui, ó, no impacto emocional, entende? Então, eu estou respondendo aqui a Luvic, que perguntou como que pode se fortalecer emocionalmente, né, psicologicamente. Tá, então vamos pegar o fio da meada aqui da live, que o tema, né, será que eu estou nesse tipo de relacionamento abusivo, né? Então, aqui as características, né? Então, à medida que for transcorrendo a live, observe se isso acontece com você, né? Observe. Por quê? Porque se o primeiro passo é ter o conhecimento, então vamos ver, né? Talvez você conheça alguém, né, que está vivendo isso. Então, você assistindo a live, você vai aumentar a sua empatia, você vai sentir mais a dor do outro. Porque quando a gente não conhece, a gente sempre ouve falar isso, talvez a gente mesmo falou algum dia, né? Ah, é frescura. Ah, tentei ajudar, mas não quis. Então, quando a gente entende o que a pessoa passa, aí a gente aumenta a empatia, né? E tenta ajudar a pessoa da forma correta. Então, esse é o objetivo da live também. Então, eu já comecei falando das características, né? Aquele relacionamento pisando em ovos. Porque não é que a gente não vai preocupar com a pessoa, né? Claro, a gente não quer ser motivo de tropeço, então tem aquela preocupação comum, natural. Ah, será que o que eu for fazer, será que vai prejudicar a pessoa? Então não é disso que nós estamos falando. Isso aí tem que fazer mesmo. O que a gente está falando aqui é o controle excessivo, abusivo. É naquele relacionamento em que a pessoa ela quer ter o controle total da outra. Pode ser homem e pode ser mulher também. Pode ser amizade, pode ser um relacionamento de casal, pode ser de pai e mãe, pode ser filho narcisista. Pode ser de qualquer maneira. Então, quando você está preparada, você está fortalecida, então
você vai ficar protegida, mais protegida, né, pelas investidas que vão ocorrer. Não é que totalmente protegido. Por quê? Porque se você ceder, aí você vai cair de novo, porque é um ciclo, gente. Tem gente que sai de um relacionamento e cai em outro. Sai daquele outro e cai de novo, porque é um ciclo, né? Ela não sabe sair daquele ciclo. Muda a pessoa, mas não muda o ciclo. Sobre esse primeiro sinal, a Marcela dizendo, pisar em ovos é realmente complicado. Porque o abusador explode por pequenos motivos e tudo é culpa nossa. Então, a Marcela já está adiantando aqui, né? Porque a característica envolve isso também. O abusador explodir por pequenos motivos e ser tudo culpa sua. Já tudo faz parte das características, né? O que ela fez foi adiantar ali. Porque como você está pisando em ovos, mas não adianta, tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, mesmo sendo na melhor das intenções, de todo jeito vai achar um motivo para ter um questionamento, para ter uma crítica, entende? A culpa nunca é da vítima e sim do abusador. Essa já é a parte positiva, né? Já do tratamento, né, Neriele? E ela está até adiantando ali mesmo o tratamento, né? Que é a pessoa reconhecer, o alvo, a pessoa alvo, reconhecer que não é culpa dela. Até porque essa live tem esse objetivo, mostrar de quem realmente é a culpa, né? Ana Gomes, acho que às vezes eu fico querendo controlar tudo da outra pessoa. Então, Ana, na verdade, todos nós temos características narcisistas, traços narcisistas. Uma criança, por exemplo, ela já vem tendo traços de narcisista. Quando ela quer um chocolate, ela quer um doce, então ela não tem armas, né? Ela está aprendendo, ela está em crescimento, então ela vai usar manipulações, vai usar birras para conseguir o que quer. Por isso que a Ana disse ali, às vezes eu fico querendo controlar. Então é nesse sentido, né? De querer controlar. Mas quando a gente... Olha lá a Branca falando, quando adquirimos esse conhecimento, vamos nos blindando contra esse tipo de relacionamento, né? Isso, então quando a gente adquire esse conhecimento, os dois lados ocorrem, né? Se a gente vê que tem traços de querer controlar a pessoa, a gente vai corrigir aquilo. E ao mesmo tempo a gente vai se blindar do outro. Mas só que tem uma coisa, Ana, respondendo a pergunta da Ana ainda. Ela disse que às vezes ela se pega querendo controlar a outra pessoa. E tem um outro fator aqui, que em outra live eu já falei sobre isso e posso falar em outra. A Luvic, quando a outra pessoa dá motivos para desconfiar de tudo. É o quê? Já vou chegar aí, viu, Luvic? Quando a pessoa dá motivos realmente. Já vamos chegar aí. Então, igual falou lá, quando a pessoa ela se pega agindo igual os traços narcisistas, o que pode ocorrer? Uma projeção. Tem uma outra live minha, tem até esse tema. Quando você projeta um narcisista, né? Então ali vai explicar tudo certinho esse processo aí, que é um outro assunto, a gente pode falar até em outra ocasião, né? Porque se eu for entrar nessa área aí eu já vou sair da linha aqui. Mas só falando por alto, pode acontecer sim de você estar projetando o narcisista, porque na verdade o que ele faz, ele projeta em você aquilo que ele faz. Igual falou ali, né, a Neriele? A culpa é dele, mas ele transfere para você. É uma transferência. E de tanto você receber aquela transferência de culpa e de tudo, você passa a projetar aquela conduta do narcisista. Por isso que às vezes, quantas vezes a aluna chega para mim com essa dúvida, né? Que às vezes a pessoa está agindo igual. Porque a vítima, quando ela sofre esse abuso, ela passa a fazer coisas que ela não faria se ela tivesse um estado normal. Porque ele passa a acusar que ela é neurótica, ela é louca.
Então, ela passa a fazer coisas que ela não faria. Então, acentua aquilo nela. Por isso que às vezes até dá essa dúvida nela, né? Será que eu também não estou agindo dessa maneira? Mas quando ela vai analisar, é apenas uma projeção. Agora, aquele que vem, né, da criança naturalmente, ela manipulando, aí logicamente ela tem que ter a correção dos pais. Então, qual a diferença da criança com o narcisista? Qual a diferença? A criança, ela cresce, é corrigida. E o narcisista, o abusador, ele não cresce emocionalmente. Ele não se deixa corrigir emocionalmente. Então pode-se dizer que ele é uma criança eterna. Porque, na verdade, quem deveria fazer o tratamento seria a pessoa, né? O abusador. Mas o que acontece é que nem, assim, uma das características dele é não procurar ajuda. Ah lá, já que falou uma verdade ali, o narcisista projeta no outro o que transborda nele. De culpa, né? E o que falta nele, ele arranca do outro. Olha que interessante, repetindo. Ele projeta no outro o que transborda nele, no caso de coisas negativas, né? De culpa, de crítica. Só que ele suga do outro aquilo que falta nele. Por que ele sempre procura uma pessoa que é, na linguagem da educação emocional, uma pessoa empata? Porque a pessoa empata, ela tem tudo justamente o que o abusador não tem e que ele gostaria de ter. Por isso que ele suga da pessoa. Porque ele não aceita que a outra pessoa tenha algo que ele não tem. Entende? Por isso que eu vou continuar aqui nas características que já foram faladas aqui, muitas, né? Graduar o controle do outro. Ele vai se instalando dentro de você, tirando toda a sua iniciativa própria. Você passa a pensar com a cabeça do abusador. Porque como você pisa em ovos, você procura fazer tudo o que o abusador quer para não desagradar ele. Por quê? Porque quando você faz o que não desagrada a ele, quando você agrada a ele, aí ele é ótimo, né? Aí é carinho, é presente, te trata como uma rainha, como uma princesa. Mas isso já faz parte de outros termos na educação emocional, que é o Bomb Love, que é o Hoovering. Né? O Bomb Love, o próprio nome diz, bombas de amor, né? Que é o da conquista. Então é todo um processo, gente. Por isso que pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser um amigo, pode ser pai, mãe, casal, que de todo jeito vai ter as mesmas características, porque é um processo que eles fazem. Pode morar até lá do outro lado do mundo, mas vai ter as mesmas características, mais ou menos as mesmas. Marcela, a gente fica sem personalidade, sem voz, sem reações. Perde a identidade. É isso realmente que acontece. Por quê? Justamente quando isso acontece, é porque a pessoa já está entrando no abuso, ela já entrou. Então, quando ela entrou, então ela já se renega em extremo, né? Diferente de um casal comum, que um agrada o outro, né? Sempre é para somar, para eles andar juntos, nos mesmos objetivos. Mas no abusador, não. O abusador é para os interesses dele. Então, quando faz o que ele quer, fica ótimo, né? Aí é bombas de amor, que é o Bomb Love. É presente, é carinho. Mas, quando você faz algo que desagrada a ele, não é algo errado, não. É algo que desagrada a ele, mesmo sendo algo certo, mas que desagrada a ele, aí ele é fulminante, né? Por isso que acontece muito da pessoa às vezes observar a outra, a reação da outra e falar assim, puxa, esse lado dessa pessoa eu não reconhecia. Esse lado eu não conhecia.
Por quê? É porque já lá dentro do relacionamento é onde ele já mostra outra máscara, né? Lembra na outra live que são máscaras que ele tem? Então, se a pessoa for contar para a outra não vai acreditar, né? Porque o perfil dele é um lá fora e o perfil dele quando tá sozinho é outro. É um controle mesmo, né? E nesse ponto da situação, quando a pessoa às vezes ela até quer uma ajuda, mas ela não consegue. Por que ela não consegue a ajuda? Porque ela já está lá no meio do processo. Então ela já tampou muita coisa com a peneira. E como ela já tampou muita coisa com a peneira, se ela for falar agora, ninguém vai acreditar nela. Porque quando ela está lá no meio do abuso, o abusador ele já tem as estratégias dele já impostas já. Alaide, isso deixa a pessoa estressante, é desgastante. E é porque o próprio abusador leva a pessoa a ter esse estresse, a ter esse desgaste. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele sugar, se ele criticar, se ele humilhar, a pessoa vai ter esse desgaste. E é isso que ele quer. Porque a pessoa, quando ela está desgastada, ela está estressada, ela está enfraquecida, na verdade, emocionalmente. Então, ela não tem força. E mesmo que ela reúna alguma força, ela não consegue. Por quê? Porque como ela já tampou tudo com a peneira, se ela de repente ela fala, quem vai acreditar nela? Imagina, mas você estava tão bem, né? Tudo bem. Mas por que estava tudo bem? É justamente aquela ânsia, né, da pessoa alvo, aquela ânsia de querer dar certo. Ela se renega excessivamente. Aí quando ela chega naquele desgaste, ela já está enfraquecida, sugada. Aí ela já não tem mais força. E é aí onde ele usa mais estratégias em cima dessa. Por quê? Porque como ele consegue distorcer o senso de realidade, conseguiu fazer a pessoa-alvo perder a identidade, aí já começa as estratégias de ameaça. Porque quando ele percebe que a pessoa ela já está tendo aquela percepção de que aquilo não é uma coisa correta, e começa a dar uma certa reagida, quando ela já percebe, já começa a dar indícios de que ela já está percebendo que aquilo ali não é um relacionamento normal, né, por assim dizer, um relacionamento comum, né, de erros também, né, de culpas também. Todo mundo tem a culpa sua, mas a gente está falando aqui de culpas excessivas. Quando ela percebe isso, aí o que acontece? Ele joga outra estratégia. A lá, Luvic dizendo: eu vivo nesse desgaste emocional e isso tem me trazido grandes prejuízos. Então, Luvic, porque essa educação emocional que eu estou falando aqui, na verdade, no meu treinamento eu falo isso. Era para ser dado nas escolas. Porque não tem educação física, não tem educação artística, educação sei lá o quê. Deveria ter educação emocional. Aí teria evitado muita coisa, igual a Luvic está falando aqui, ó, grandes prejuízos. Parece que alguma coisa sempre vai acontecer, pisando em ovos, Luvic. Relacionamento abusivo. Ok? Felizmente, hoje tem, né, esses conteúdos de esclarecimentos. E antes que não tinha? Assim, não tinha, que eu digo, exposto, assim, pra gente poder saber. Então hoje, né, a gente pode até agradecer que tem essa informação disponível, assim, né? Então, quando ele entende, né, que a pessoa ela já está dando indícios de que já sabe, já está se protegendo daquilo, aí já vem as ameaças, né? Que vai embora, que você não vai encontrar outra pessoa igual ele, que a culpada é você, né?
e realmente, geralmente, quando acaba um relacionamento, seja de família, ou seja de patrão, empregado, seja o que for, realmente a pessoa alva ela sai como culpada, geralmente. Por quê? Justamente por causa das estratégias. A Jaque, eu cresci vendo a minha mãe viver tudo isso. Se ela tivesse tido esse tanto de informações na época, ela não teria passado por tanto. É isso aí, Jaque. Pode-se dizer que isso é a história da maioria, né? Da maioria das pessoas que passaram por isso, por esses abusos, né? Porque isso ele vem vindo de geração em geração, porque é hereditário. Tanto da parte do narcisista quanto da parte da pessoa empata, né? Ela vai adquirindo aquilo ali, da formação dela, né? E mesmo quando fala hereditário, aí eu tenho sempre tido essas perguntas assim, mas então como é que faz? Então não tem jeito de ser hereditário? Vou repetir aqui, porque é um assunto muito interessante, muitos têm dúvida. No caso, se é hereditário, a pessoa ela na verdade ela herda. Mas isso não quer dizer que ela tem que se tornar daquele jeito, né? Por quê? Porque a formação que ela tem, ela cresce naquele ambiente que ela cresce, vai acentuando aquilo que ela herdou. Então, transtorno de personalidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa ela vai ser uma vítima daquilo. Então porque não tem jeito, é porque eu tenho que ser assim. Não. Tem o livre-arbítrio, né? Da pessoa escolher se modelar. De que forma ela vai se modelar? Mesmo porque, por isso, um dos motivos de existir a protetiva, né? A medida protetiva é justamente esse no caso dos filhos, né? Quando o abusador chega num ponto que chega a vítima, ela já consegue se desvencilhar e consegue a medida protetiva, então ajuda até nisso, né? Daquele filho, dele não ter, não crescer naquele ambiente, né? Para que ele também se torne um narcisista. Lá, meu marido foi assim, a Laide. Quando eu vejo depoimentos como esse, né? Da Laide aqui, de outros que falaram aqui também, que saiu da situação, eu até gosto de destacar esses depoimentos aqui. Quando diz foi, quando diz saiu, quando diz graças a Deus, né, hoje eu estou fortalecida. Então isso é um grande depoimento para quem está passando por a situação agora. Porque isso é como que está dizendo para a pessoa, é possível você se fortalecer para continuar lidando com isso ou sair da situação. Por que eu sempre dou essas duas opções? Porque se for o caso, né, da pessoa conseguir sair, talvez a pessoa já é adulta, já pode sair de um lar em que o pai ou a mãe é narcisista, já pode ter a própria vida. No caso, um empregado que tem um patrão narcisista ou um colega de trabalho, no caso, ele já pode arrumar um outro trabalho, né? Então, esse é um ponto, assim, da pessoa, é contato zero, né? Contato zero nesse caso. A Laide falando, agora eu sofro com o meu filho. Então, tem situações agora diferente. Às vezes a pessoa tem um pai ou uma mãe que está idoso, é narcisista. Como é que você vai largar? Um casal. Como é que de repente, não quero mais? Isso é o que alguns, até profissionais falam, né? Mas a gente sabe que cada um, a gente respeita, né, o trabalho do profissional, mas a gente sabe também que não é tão simples assim, né? Um compromisso, né, de um relacionamento de casal. Né? No caso que já está com compromisso, né? Já está casado. No caso de um filho. Então, tem casos que não tem como. Você vai ter que fortalecer emocionalmente. Esse é o caminho, né? Porque você se fortalecendo emocionalmente, você vai saber lidar com a situação melhor. Né? E não vai ter tanto prejuízo como teria
se você não tivesse essa informação. Outra pergunta também, só abrindo um parênteses aqui, que as pessoas me fazem, lembrei de responder aqui, é se um narcisista, ele consegue, por exemplo, será que ele consegue ter um relacionamento com outro narcisista? Eu já tive essa pergunta aqui, vou aproveitar para responder. Pode acontecer sim, porque embora o narcisista, ele vai procurar alguém que tenha características de empata, claro, porque ele vai querer sugar no outro, né? Mas às vezes pode sim, às vezes ter um relacionamento com outro narcisista. Mas duas coisas costumam acontecer. Ou eles se unem e formam um casal, entre aspas, né, perfeito, na situação, né, de talvez até prejudicar outros. Ou o bicho pega ali, né? Ou um quase mata o outro, né? Esse outro extremo também acontece. Então, só respondendo, porque já me fizeram essa pergunta. Mas e você, né, que está em tempo de fugir de um relacionamento assim? Talvez é um amigo, dá pra você, ó, cair fora disso. Talvez você está namorando, né, dá tempo de fugir. Por favor, né, qual seria a melhor decisão? Você vai decidir, mas você já tem os prós e os contras, né? Então se fortaleça aí e tome iniciativa da sua vida, né? Porque o fim desse relacionamento pode não ser muito bom, que são as estatísticas que a gente vê aí nos noticiários, certo? Então, quando está no início, já detectou, já sabe, então você já tem uma base, né, para você decidir. E se você não pode, né, fazer o contato zero, então tem o pedra cinza, que eu posso falar na outra live, como que seria essa pedra cinza, que faz parte da resposta daquela que perguntou lá no início, né, como que eu fortaleço psicologicamente. Tenho algumas estratégias, sim, tem a pedra cinza, né, que seria um modo de agir ali. Por exemplo, não dando munição ao abusador, né? Tô falando que meio por alto, porque também você sair da live sem saber o que é, vocês podem ter uma ideia e já poder, às vezes, praticando, né? Pedra cinza, porque quando você não aplica a pedra cinza e você dá munição pro abusador, é isso que ele quer, né? Quando você grita, você quer provar, sabe aquele ciclo de provar? É o ciclo, né? Tem que provar, tem que provar. Na verdade, ele quer que você faça isso, porque enquanto você está naquele ciclo de provar, aí você está dando munição para ele, aí ele tá lá, né? Ô, coisa boa. Quando você grita, quando você explode, tudo é munição. Então a pedra cinza, ela vem para quê? Ela vem para você ter uma madureza emocional, saber o que responder, saber o que falar, meditar, né? Saber, olha, eu aprendi lá na live da terapia lá, da terapeuta, que eu não posso explodir, né? Que vai ser pior. Então isso aí já vai ser de ajuda para você. Judene, tinha uma amiga narcisista, me livrei usando a pedra cinza. Olha os depoimentos que eu gosto aí. Aprendi aqui nas lives. Beleza, é isso aí, gente. É isso aí. Então, para indo pro término da live, deixa eu só falar as outras características, né? Para vocês entenderem até que ponto vai. Resumindo aqui, vamos ver as características, ok? Será que eu estou no relacionamento abusivo? Presta atenção para você ver se você se identifica com alguma dessas aqui. A pessoa vive te criticando, te humilha, te faz sentir inadequada, sempre te põe para baixo, te ridiculariza as coisas que você fala quando estão com os outros, mesmo que na brincadeira. Fica emburrado por razões que você não entende. Ué, mas o que eu fiz? Você vai ter que ir lá fazer uma retrospectiva. O que eu fiz que magoou? Te ignora, te trata com frieza, te dá indícios que ele está agradando outras pessoas, ele está agradando. E quando você questiona assim, no sentido assim, não é dele estar agradando a outra pessoa, mas de você ter também um agrado, né? Aí ele diz que você
tá louca, ele fica agressivo, fala que é você que tá dando atenção para outros homens. Quando você faz algo que desagrada, ele some, não atende sua chamada, não responde as mensagens. E quando ele é exposto em alguma coisa realmente que ele faz de errado, ele diz que é para que sim, que fez, mas é para que você dê mais valor a ele. Usa de sarcasmo, ironia, te diminui suas conquistas como se ele tivesse inveja. Fica frequentemente mal-humorado quando está sozinho com você e um fofo quando recebe visita ou quando sai com amigos. Aí é um fofo, né? Ele fala da sua aparência, tirando sarro na frente dos outros e diz que te ama mesmo assim. Te isola da família e dos amigos. Ou não deixa você trabalhar porque ele sabe que com você trabalhando você vai ter o dinheiro, você vai poder ir ver sua família, você vai poder ver os amigos e ele não quer isso. Então ele fala que você não precisa trabalhar, numa real necessidade, né? Fala que não precisa. Te controla financeiramente. Ou ele abusa de você financeiramente, porque são os dois extremos, né? Tem aquele que abusa também. Te controla mesmo quando você não está com ele. Se você respondeu sim a 5 ou 6 itens desses aqui, sinto te dizer, mas você está num relacionamento abusivo. Se você está, bora fortalecer emocionalmente, bora entender que pessoas que estavam nesse abuso conseguiram sair dele, conseguiram ser a pessoa que era antes. Lembra a pessoa que você era antes de você estar com o narcisista? Lembra antes? Aquela pessoa alegre, expansiva, aquela pessoa feliz. Então, essa pessoa ela ainda existe. E você pode encontrar essa pessoa de novo em você mesmo, aquela pessoa que você era antes. É possível. Vocês viram os depoimentos aqui de pessoas que conseguiram sair da situação ou se fortalecer a ponto de ter essa felicidade de volta. Então procure sim, procure ajuda. Você sabe agora que tem disponível. E você sabe que você pode, você é capaz. Então, nas próximas lives eu posso falar, né, explicar melhor o que seria a pedra cinza, o que seria o contato zero, né? Ah lá, o depoimento. Eu consegui. A Marcela tá falando ali. Se ela conseguiu, se nós conseguimos, você também consegue. Lembra sempre disso. Você emocionalmente imatura, você pode crescer. Você pode. Você aprendendo, assistindo as lives, se fortalecendo. Você pode se tornar como uma borboleta emocional. Uma borboleta, ela voa, ela é feliz, ela é alegre. Ela saiu do casulo. Ela saiu daquelas algemas invisíveis. Ela saiu daquele portão que para você pareciam grades de ferro que te prendiam e que você implorava por ajuda. E você conseguiu essa ajuda. E você se tornou uma borboleta emocional que voa feliz e alegre. Então, parabéns, você que, se você não assistiu tudo, volta lá na live, assista. E a Vera está dizendo ali que há 23 anos atrás eu iria responder sim para tudo isso que você citou, mas graças a Deus hoje estou livre. Então, isso só vem mostrando que você pode sim se libertar emocionalmente e ser a escritora da sua própria história, ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser.
Comentem lá, debaixo da live lá. Liberdade, comenta o que você quiser. Comenta para as pessoas olhar aquilo ali e ver, falar o que está acontecendo nessa live aqui. Eu também quero ver o que tem de bom. E muitas pessoas vão ser ajudadas. Ok? Então, tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Eu amo vocês.